Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro. Lembrando, nós estamos aí falando sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. No encontro passado falamos dos mandamentos relacionados ao próximo, onde a gente tem alguma coisa relacionada ao próximo. Para darmos início a este encontro, vamos nos marcar com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos falar sobre o mandamento relacionado à sexualidade e afetividade. E nisso, qual é esse mandamento? É não pecar contra a castidade, relacionado ali à sexualidade e afetividade. E nos diz a igreja, amados irmãos, a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, na unidade do seu corpo e da sua alma. Então, amados, como percebemos logo no início, né? A sexualidade ela tem esse sentido, esse grande significado. Até no catecismo da igreja, quando fala do sexo, o sexo ele exige respeito. O sexo deve acontecer sim. Não fala que não tem que ter o sexo, mas fala que o sexo sempre após o matrimônio. Se vem o sexo fora disso, é pecado. E aí nós pecamos contra a castidade. E a castidade ela deve ser guardada não só pelos jovens, como muitas vezes se pensa. Somente aquele que é jovem, que tem que ser casto. Tem casais que têm aí o sacramento do matrimônio, que também vivem a castidade. Eles vivem esse momento de que eles precisam ser castos em alguns momentos nas suas vidas. Então o catecismo ele nos fala muito disso aqui, que ele vem muito dizendo respeito a essa parte afetiva, que o amor deve ser para procriar, antes de tudo. Compete a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar a identidade sexual. Quando se fala do homossexualismo, se fala muito do homossexualismo. A igreja não condena aquela pessoa que tem a tendência homossexual. A igreja condena sim, diz respeito à prática homossexual, porque está acontecendo ali o pecado da relação homem com homem, mulher com mulher. Esse é o pecado. Se existe a relação homem com mulher fora do matrimônio, é o pecado. Então precisa ter um respeito, aguardar o tempo oportuno. Então, como muitas vezes se diz que a igreja condena o homossexual, isso e aquilo, não, a igreja não aponta os dedos. A igreja, sim, chama aquele que ou que diz ter a tendência homossexual a uma vivência de castidade. Se bem que hoje virou moda. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Parece que é bonito uma pessoa dizer que é homossexual. Não é nem porque tem tendência. Em muitos casos é pouca vergonha mesmo. Existem aqueles que têm tendência homossexual e a gente sabe disso. Mas existem outros que estão indo na onda. Virou modismo, assim como o feminismo e outras coisas vão. Então não é isso. A igreja chama aquela pessoa que tem aquela tendência a uma vivência da castidade. A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa, ou seja, sua unidade interior, corporal e espiritual. Então é necessário essa integridade na sexualidade da pessoa. Catecismo no 23:37. A virtude da castidade engloba a integridade da pessoa e a integralidade da doação. A igreja ela é muito atenta a isso. A sexualidade torna-se pessoal e verdadeiramente humana. Quando a integridade na relação de pessoa a pessoa, no dom mútuo e total, temporalmente ilimitado, do homem e da mulher. Por isso o catecismo diz, a virtude da castidade engloba a integridade da pessoa e a integralidade da doação. Implica a aprendizagem do domínio de si. Para viver a castidade, a pessoa tem que ter um domínio de si. Tem coisas que levam a pessoa a esse pecado contra a castidade. Muitas vezes, o que a pessoa procura por meios sociais vão levar a pessoa a um pecado contra a castidade. E às vezes a gente também pensa, mais à frente nós vamos estar falando aqui,
Às vezes a gente pensa que o pecado contra a castidade é somente quando você faz uma prática sexual. E tem outros meios de você pecar contra a castidade, que nós vamos dizer mais à frente. Tipo, vou até dizer agora para a gente entender bem. A ofensa do pecado contra a castidade é a luxúria, a vivência desregrada dos prazeres da carne. Então, quando nós estamos vivendo a luxúria, essa vivência desregrada dos prazeres, a própria masturbação, que muitas pessoas pensam que não é pecado, a gente ouve muitos dizendo isso, a fornicação, a pornografia, a prostituição, isso tudo leva ao pecado contra a castidade. Isso tudo ofende este mandamento, este sexto mandamento, que é o pecado contra a castidade. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos observar aquilo que a igreja nos ensina diante desse pecado, que nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes aquilo que nós estamos vendo na televisão, aquilo que você busca na internet, até mesmo uma música que você escuta, vai te levar ao pecado contra a castidade. Então não é a igreja A ou B que te condena, são as suas escolhas, são as nossas escolhas que às vezes vão nos levar ao pecado. Aquilo que vai me levar a pecar contra a castidade. Sendo que a castidade, volto a dizer, não é somente uma pessoa que é casada, uma pessoa que é solteira, aliás. Todos somos chamados a viver a castidade. O padre, a freira, o casal, homem, marido e mulher, o homossexual, os jovens, todos são chamados a viver a castidade. A partir do momento que o sexo é usado fora do matrimônio, vem o pecado contra a castidade. Então, irmãos, este sexto mandamento tem um sentido muito profundo. É um instrumento da expressão do amor conjugal. Como eu disse lá no início, ele tem um aspecto unitivo, unir homem e mulher, marido e esposa. Isso para quê? Para procriar. Por isso, a união entre homem com homem, mulher com mulher, não se torna um grande pecado, porque não vai levar à procriação. Toda vez que o sexo é usado antes ou fora do casamento, de qualquer forma que seja, leva-se ao pecado contra a castidade. Gálatas diz, é também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. O Catecismo da Igreja Católica diz, número 2337, e a gente já até citou, a castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade do homem em todo o seu ser corporal. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. Para a gente ver que precisamos lutar contra este pecado. A igreja nos chama a uma vivência, a essa vivência na prática, no amor. O que nós precisamos é estar atentos àquilo que nos rodeia e que pode nos levar a cair. Não só nesse pecado contra a castidade, como todos os demais pecados dos mandamentos da igreja, todos os demais pecados capitais. São assim os pecados, nós cometemos os pecados diante daquilo que nós estamos vivendo. Se nós não respeitamos algo, aquilo vai nos levar a um pecado. A desobediência àquele mandamento vai nos levar a um pecado. Deus, ao criar o ser humano, o homem e a mulher, ele dá dignidade pessoal de uma maneira igual a ambos. Cada um, homem e mulher, deve chegar a reconhecer e aceitar sua identidade. E a gente volta lá no caso do homossexualismo, da homossexualidade. Deus, ele dá a dignidade da pessoa de uma maneira igual a ambos, homem e mulher. Cada um deve chegar e reconhecer e aceitar a sua identidade. Eu estava vendo até um vídeo esses dias, onde falava ali de uma pessoa
só para a gente entender um pouco. Se a pessoa faz uma escolha, uma opção sexual, se é um homem que quer ser mulher, um trans ali, ele quer ser mulher, os hormônios são masculinos, os ossos são de homem, então é bem mais forte que a mulher. E ela está nesse sentido, no sentido, parece, de uma luta. Um homem trans, né, uma mulher trans ali, foi lutar com uma mulher. E é claro que ia vencer. E existe até nisso, a pessoa lá estava falando, né, até um dos organizadores falando que não é correto, nesse sentido de que a pessoa que é um homem que passa a ser mulher ali, quer se transformar ali, ele vai ser sempre um homem, a mulher será sempre uma mulher. Ela pode tentar fazer todas as cirurgias e tudo, mas a pessoa tem que saber respeitar a identidade que Deus deu a ela. Homem é homem, mulher é mulher, respeitar aquele diferente. Então, irmãos e irmãs, ficamos por aqui e que você realmente possa refletir sobre esse pecado contra a castidade. Nós muitas vezes caímos neste pecado, mas temos que lutar contra o pecado. Evitar os meios que nos levam ao pecado. Quando eu atendo confissões, eu costumo muito a dizer isso. O que tem te levado ao pecado é isso aqui? Então evita este caminho, se está te levando ao pecado. Então, gostaria de ficar por aqui, agradecer a você que participou conosco, que Deus possa continuar abençoando. E peço, compartilhe com seus amigos, compartilhe este encontro que nós estamos tendo. Vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.